Olá, meu nome é Laura. Hoje eu vou apresentar um trabalho com o título de Pesquisação em Políticas Públicas de Mercados Institucionais no município de Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Eu sou autora da pesquisa, minha orientadora foi a professora Flaviane Canavese e a Ana Vitória e o professor Mário também contribuíram para fazer esse trabalho. Bom, as políticas públicas de mercados institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, eles atuam no combate à insegurança alimentar e nutricional e na promoção da agricultura familiar no país. A nossa pesquisa ela foi desenvolvida no âmbito da ação RID-SAN-DF+, e ela atuou no município de Alto Paraíso de Goiás, onde a gente sistematizou ações que foram corridas a partir de 2016 nos mercados institucionais locais. Para contextualizar um pouco, a gente precisa falar sobre a RID. RID é a Região Integrada de Desenvolvimento, que conta com os municípios do Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás, e serve para criar e planejar políticas públicas. Já a ação RID-SAN, da F+, é um projeto que visa fortalecer, a partir da Universidade de Brasília, uma rede de ação, pesquisa, extensão, incidência política e inovação, com atuação em municípios integrantes da RID, em torno dos seguintes temas: segurança alimentar e nutricional, agroecologia, políticas públicas e sociobiodiversidade, né? E é dentro desse contexto que a gente desenvolveu essa pesquisa. Então, caracterizando agora um pouco o local da pesquisa, que é Alto Paraíso de Goiás, né? É um município que se localiza no Nordeste goiano, na microrregião da Chapada dos Veadeiros, e ele é cortado pela APA Pouso Alto, que é uma área de proteção ambiental, que possui 872 mil hectares. Além disso, ela também abrange o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que possui 240 mil hectares. O município de Alto Paraíso de Goiás é a principal cidade da Chapada dos Veadeiros, porque o distrito de São Jorge ele é localizado a 37 quilômetros de Alto Paraíso e é a porta de entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Então, tendo conhecimento dessas características, o município ele possui dois critérios de relevância para a pesquisa. Então, é avaliar sua peculiaridade estando inserido em uma RID e avaliar sua peculiaridade estando inserido em uma área de proteção ambiental na Chapada dos Veadeiros, no Goiás. E o objetivo da pesquisa foi, então, compreender os processos de circulação de ideias, os atores sociais e as políticas públicas ao longo da concepção, discussão e execução de programas de compra de alimentos da agricultura familiar. Então, para isso, em primeiro momento, nós utilizamos ferramentas de pesquisa e análise qualitativa para a coleta de dados secundários por meio do levantamento documental sobre regulamentos, leis, portarias, revisão de literatura, dados do IBGE e de outros órgãos também que pudessem dar uma maior caracterização do município. E aí, durante esse processo, nós realizamos também uma disciplina de pesquisação na UNB para a gente aprender um pouco mais sobre técnicas e metodologias de pesquisas que tivessem esse viés, né, de uma pesquisação, de atuar além da universidade e da produção de conhecimento academicista. E assim, nós visitamos produtores, feiras, CSAs, e aí, no segundo momento, nós realizamos o trabalho de campo com a execução de entrevistas semi-estruturadas a atores envolvidos no processo de execução dessas políticas. Então, foram entrevistados nutricionistas, responsáveis técnicos, representantes do legislativo, secretários de agricultura, presidente da cooperativa regional, técnicos extensionistas e agricultores. A respeito dos resultados, foi observado que problemas como a falta de capacitação de gestores para a realização das chamadas públicas, e isso acabou exigindo da cooperativa, da agricultura familiar da região, uma maior atuação junto às prefeituras para que esse processo pudesse ocorrer no prazo, né, porque acontecia muito atraso para realizar essas chamadas públicas. Então, os agricultores organizados em cooperativa, eles tiveram que correr muito atrás disso também, então acontecia mais por conta desse trabalho deles. Outro ponto é a respeito da comunicação entre os agricultores, sobretudo aqueles que vivem em locais mais remotos, porque eles e que participam também dessas políticas, das políticas da cooperativa, porque que a comunicação entre eles acabou sendo facilitada através do acesso à internet em consequência da pandemia de Covid. Então, muitos trâmites a respeito de entregas, de produtos e tudo mais, foram facilitados por conta do acesso à internet e essa comunicação que foi devido à Covid-19, que facilitou um pouco. Observou também que as políticas de mercados institucionais, né, o PA e o PNAE, elas se compõem, são políticas que se complementam e incentivam também a valorização da produção regional através do consumo de alimentos da agricultura familiar fornecido pelos próprios agricultores do município. E as políticas de mercados institucionais, elas também ajudam a complementar a renda que os agricultores recebem de outras formas de comercialização, como, por exemplo, as feiras locais, e, consequentemente, isso também ajuda a fortalecer esse comércio, né, que são as feiras. Outros pontos. A nutricionista responsável técnica, ela possui autonomia para poder montar os cardápios e ela também realiza pesquisa nas feiras para poder conhecer a respeito da produção dos agricultores locais. E assim, ela mesma faz esse trabalho de sistematizar e mapear a produção dos agricultores do município para ela poder fazer uma montagem de cardápio, dos cardápios escolares, que seja condizente com essa produção, né? E foi observado também que um dos entraves observados é a inexistência de instrumentos que poderiam ser utilizados pela extensão rural, como mapeamento da produção local, né? Que é uma coisa que falta, e o mapeamento seria um instrumento muito útil, porque ele facilitaria a operacionalização dessas políticas. E, por fim, um outro entrave foi o grande corte de recursos destinados ao PAA ao longo do antigo governo, né? E daí, com isso, a gente conclui que a conclusão do nosso trabalho é que as políticas de mercados institucionais, elas são importantes para a segurança alimentar e nutricional da população e para os processos inovadores e de dinamização econômica local. Ambas as políticas, elas incentivam a produção local diversificada e orgânica, além do consumo de alimentos nativos do cerrado. E isso contribui para a preservação do bioma local e também para o desenvolvimento rural sustentável. Outros pontos também que nós concluímos é que a organização e o trabalho coletivo de todos os atores que estão envolvidos nesse processo é de grande importância para o sucesso da execução dessas políticas. E, por fim, é preciso aumentar o orçamento destinado a essas políticas e também capacitar os extensionistas rurais locais para eles melhor atenderem esses agricultores neste quesito. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Deixo aí meu contato para qualquer dúvida.